Olá, pessoal. Vamos começar falando um pouco de BP aqui, que faltou uma coisinha para a gente fazer na última aula aí. Tentar fazer rapidinho aqui, daí a gente ganha tempo. Quem quiser acompanhar, pode ficar à vontade, né? Quem não quiser, pode assistir o vídeo, faz em casa, né? É como preferir aí, não tem problema não. Deixa eu baixar aqui esses caras. Beleza. Bom, aqui na transação LTMC, né, a gente, da mesma forma do que a gente fez aí com o material, centro de custo, eu também consigo fazer uma carga de fornecedor, né? Então, eu crio um projeto, aí eu seleciono aqui o meu template, né? A lista. Já passei por ele aqui, já. Aqui, ó. Então, a gente tem sempre o template, né, do principal aqui, no caso do fornecedor, né, do cliente também, e eu tenho uma ampliação, né, então, primeiro eu faço uma carga do nível principal, e depois eu consigo fazer a ampliação com outro template aqui embaixo. Então, aqui eu faço o download do template, né, abro ele e faço o download. Depois a gente preenche os campos necessários, né, do que a gente precisa carregar. Eu coloquei na pasta já aí, pedi para o Samuel atualizar para nós, já alguma coisa pré-preenchida ali, né, para a gente não partir do zero. Tem um layout lá, PT, fornecedor 3, tá? Provavelmente. E aí, aqui então eu vou baixar o modelo, né? A gente baixa o modelo nesse formato XML aqui que ele coloca. Gravo uma pastinha, versão que eu quero, boa. E aí eu começo a fazer o preenchimento desse cara, né? Abro ele, vou olhar aqui os campos que eu tenho, o que é obrigatório, o que não é obrigatório, né? Então aqui tenho todas as pastinhas lá do BP que eu posso estar preenchendo, né? Alguns obrigatórios, outros não. Então a gente começa aqui pela dados gerais, né? Dados gerais aqui a gente vê que o campo código aqui, né? Ele é obrigatório. Então aqui eu coloco o registro, né, dentro de uma range de numeração que já existe, né? Mas logicamente que na hora que a gente for subir, a gente vai pedir para o sistema criar interno, né? Então, independente desse campo aqui, ele vai buscar a numeração sequencial, né? Depende do que eu informar na hora que eu tiver nos steps de conversão, né? Então, aqui eu informei uma numeração, logicamente, né? Peguei lá a última numeração e vim fazendo aqui. E aí, aqui eu coloco o BP Group, né? E esse aqui é o BP Group que faz a ligação com o Account Group de FI, né? Então, esse aqui é o RM01, por exemplo, é um BP Group que nós criamos, né? Eu mostrei na aula passada, que é o que eu crio do lado do BP, né? Depois eu relaciono com o Account Group, no caso, que é o grupo de contas de fornecedor, esse exemplo aqui, do lado de FI, né?
Aí aqui, então, a gente coloca o nome dos fornecedores, né, logicamente, e aqui a gente sai preenchendo os campos que eu quero carregar, né, título acadêmico, primeiro nome, o sobrenome, e aí vamos que vamos. Termo de pesquisa, né, vou preenchendo esses caras aí, que é relevante, que não é relevante, vai depender muito do projeto, né, e aí a gente vai preencher os campos que precisa. Aqui estou colocando endereço, postal code, né? Cidade, país, estado, time zone, importante, né? No caso do Brasil, vai ser esse cara aqui. E principalmente esse cara aqui, né? Se a gente não preencher ele correto aqui, existe uma chance de dar erro, né? Então esse cara aqui, geralmente se você botar só São Paulo, provavelmente vai dar erro. A gente tem que colocar ele completo, né? Pegar na tabela da Taxpra ali e colocar a mesma coisa, né? Com um espaço, igual está aqui, né? Município, espaço, o código de jurisdição aí, né? Do município, beleza. Então, deixa igual, aí a linguagem também, né? No caso aí, português. Esse exemplo aqui, vamos preenchendo. Aqui em BP Roles, né? Coloco que esse vendor que eu vou criar aqui, ele vai ter então essa role, né? FLVN00 já. Eu já vou colocar ele aqui a nível de empresa, né? Então ele já vai criar o BP também, né? Ele já faz os dois. Na hora que eu usar aqui FLVN, eu estou criando o vendor, mas ele já vai expandir para o nível de BP, que é o nível, que é aquele guarda-chuva, né? Que a gente falou, é o cara que fica no topo lá. Então ele já entende que eu quero criar um BP com isso daqui. Então ele cria BP, quando ele cria a role 00000, aqueles 6 zeros, né? Primeira role, e já vai expandir aqui para a nível de empresa também. Endereços adicionais, né? Se eu quiser cadastrar endereços adicionais para o vendor, eu vou preencher essa tabzinha aqui, né? Os endereços adicionais, além do endereço que ele está sendo cadastrado na pasta geral ali que a gente viu, né? Textos gerais aí, dados de empresa. Dados de empresa eu já estou abrindo aqui, né? Para company code padrão aí que é instalada quando a gente ativa o BP para o Brasil, né? 1410. Conta de reconciliação. Então aqui na aba dados de empresa eu já preencho os dados relevantes à organização. O nível de organização aí, que é da empresa. Deixa eu ver aqui que tá. Isso aqui tá uma travada, não? Liberou. Aí o caso dos dados do imposto retido na fonte, né? Aquelas categorias de imposto retido também poderia estar informando aqui, se é aplicável, né? Texto de empresa. Dados de organizações de compras, mesma coisa, né? Já coloco aqui os dados da organização de compras. Moeda, seu grupo de compradores, né? Poderia ter colocado aqui já também. Vou colocar aqui já, meu. Incoterms. Então, assim, eu tenho que ver que campo que eu quero preencher, né? E aí, selecionar o rapazinho aqui. A entrada baseada na verificação, né, de invoice está aqui também, já freguei. A entrada baseada na verificação de invoice está aqui. Confirmation control key, né? Não é o caso aqui. Se eu vou permitir o processo de criar pedido de compra automático, também não estou selecionando, mas poderia selecionar. Vai muito do que a gente vai usar, né? Cada fornecedor ou grupo de fornecedores aí vai estar sendo preenchido de uma forma, depende muito do processo. Mas, via de regra, aqui é um preenchimento básico para a gente ver o funcionamento disso aí, né? Dados bancários, mesma coisa, né? A aba de dados bancários, conta do fornecedor, agência, tudo mais. Como é que nós temos? Setores industriais, texto de compra.
pessoas de contato. Só ver aqui que minha tela começou a fazer slow motion aqui agora. Setores industriais, né? Os tax number aqui, né? No caso, o CNPJ, né? CPF, inscrição estadual. Ele está informando aqui também na categoria. Lembrando que a gente tem aquela categoria BR1, BR2, BR3, BR4, né? Cada categoria é para um tipo de identificação fiscal, né? Se é CNPJ, se é CPF, inscrição estadual, inscrição municipal, cada um tem a sua categoria. E os contatos, né? Então, esse via de regra é o geral aí que nós preenchemos para criar um BP, né? Algumas informações obrigatórias, outras não, ok? Preenchido isso aqui, eu salvo. Acho que o Samuel deve ter subido esse layout na pasta aí para a gente ter um ponto de partida, né? Sempre. É igual China, né? A gente copia e faz. Nossa, mais ou menos isso. É assim a gente faz o dia a dia, não tem como, né? Pega um negócio mais ou menos pronto já e vamos fazer em cima para ganhar tempo. Então vamos lá. Eu vou fechar. E aqui a gente vai fazer o upload desse arquivo que a gente preencheu. Então, eu tenho aqui o PT fornecedor 3, que é o que eu tinha preenchido já, né? JBC. Arquivo carregado. Ele está nativo, né? Sempre que eu carrego ele vem como inativo, eu começo o processo ativando aqui nesse botão, né? Ativar. Né? E depois eu inicio a transferência. Aí aqui começa os steps, né? Até chegar ao final. Aqui ele vai fazer uma série de pré-validações, né? Se encontrar alguma coisa muito crítica, a gente já vai ter alguns erros para tratar a informação está fora do padrão de preenchimento do template. Aí pode dar erro nessa fase ou não, depende do preenchimento. Chegou aqui em 100%, habilitou esse campo fechar, clico nesse botão fechar. E aqui aquilo que eu falei, né? Geralmente, se tem erro, já vai aparecer de cara, né? Se não, formativo ou advertência, né? Ok? E aí eu posso avançar. Então, aqui ele começou o step 1, agora a gente vai para o step 2, que é conversão de valores, né? E aqui é a forma, né, que a SAP desenvolveu isso aqui, né? Então, ela deixa aqui as bolotinhas vermelhas para você fazer alguma mudança ainda antes de avançar isso aqui, né, para simulação de importação. Então, se a gente preencheu a planilha de forma correta, não precisa revisar tudo isso, né? É mais se algum dado, algum campo ali que você de repente quer fazer uma substituição aqui, né, em tempo de execução, antes do que alterar toda a planilha de novo, né, alguma coisa do tipo. Então aqui eu seleciono tudo, né, e vou confirmar valores de mapeamento. Estou testificando que eu fiz está certo. Logicamente tem alguns aqui que são obrigatórios que ele não vai deixar passar. E aí eu vou ter que abrir e vou ter que tomar uma decisão.
Ok, então como eu falei, né? Nem tudo que a gente der selecionar aqui e confirmar valores de mapeamento, ele vai passar, né? Tem alguns que são obrigatórios que você precisa tomar a decisão aqui. Então, tem duas bolotinhas vermelhas aqui que está me aparecendo, né? Uma delas é para mim definir se o código, né, do vendor aqui, do fornecedor, se é interno, a numeração é interna ou externa, né? Então, aqui eu vou falar para ele que é interno, tá? Então, é número interno. Estou dizendo para ele, ó, cria dentro da sequência aí para mim que eu estou subindo o BP Group, né? O BP Group tem um intervalo de numeração atribuído, eu quero que você siga o que está no definido, né? Em termos de intervalo de numeração. Então, pega o próximo disponível e cria. Então, essa foi minha decisão aqui. A segunda decisão, ele me pergunta se o código, nesse ID supplier aqui, você quer que use para integração com sistemas externos, né? Vamos dizer que tivesse Ariba, tivesse algum outro sistema aqui, eu diria que, ó, quero que mantenha esse mesmo ID, né? E aí eu vou clicar aqui, não é o caso agora, né? Eu vou colocar o padrão que é não integration, né? Não tem integração, tá? Eu gravo isso. Depois vocês podem pegar esse template e mudar, acrescentar mais campo, né? No caso aí, como quiserem. Eu vou avançar. Então ele sai do step de conversão e entra em simulação, né? Sempre esses 4 steps aqui em cima. Converte, simula, né? Conversão é um mapeamento só de valores aí que a gente acaba fazendo, né? Caso seja necessário. No caso aqui eu não fiz uma mudança, né? Só aquelas duas lá que é obrigatórias, perguntando se eu queria gerar numeração interna ou externa do BP. Então ele avança aqui para simular importação. Eu clico em fechar agora, né? Não é um processo demorado esse daqui, né? Ele é demorado assim, independente se tiver um registro ou mais, né? Na verdade, logicamente que aqui, se tiver mais registro, ele vai demorar mais um pouco. Mas essa partida dele sempre é lenta, assim, cara. Depois ele vai embora, mas... Vamos lá. Aí eu vou aqui, então, ó, não tive erro, né? Só informativo ou advertência, né? Êxito ou formação. Eu não tenho nada aqui, tá? Deixa eu ver aqui. E aí eu venho aqui em avançar, né? Então, cheguei até aqui, né? Avançar. E aí ele vai tentar criar esses registros para nós, né? Vamos ver o que acontece. Como qualquer treinamento, né? Seja Microsoft, SAP, né? No treinamento tudo funciona. Essa que é a verdade, né? Na prática, a gente encontra um monte de problema. Mas brincadeiras à parte, né? Só um segundinho, por gentileza, peraí. Um segundo. Vamos lá. Ctrl. Ok. Terminou, deu algumas informações, né? Dá uma olhada aqui no template. Que eu não lembro que fornecedor eu criei o nome aqui, não vamos ver. Criei o fornecedor Rodrigo 800, 801, 802, né? Número sequencial aqui, o nome, né? Acabei colocando uma descrição. Oi. Posso te interromper um instante? Tá me ouvindo? Pode. É Luiz? Boa noite. Já que você está no template, só para tirar uma dúvida minha, tem lá no final, não sei qual das pastas aí,
você tinha lá, me pareceu na hora que eu entrei, cara, porque eu estava com dificuldade para entrar e para me conectar, mas você mostrava lá, se eu não me engano, alguma coisa de roles do Business Partner, numa coluna, e na coluna à esquerda dessa, do lado esquerdo, parecia que tinha o código de cada vendor. Usou Aqui, ó. isso, isso. Aqui, Qual é ó. essa correlação? Não entendi muito bem uma coisa contra a outra. Aqui, na verdade, é o seguinte, ó. Aqui é o código do fornecedor, né? Tá claro. Ok, Tá? vários fornecedores É que diferentes. assim, que você poderia fazer uma carga com o código externo aqui, né? Imagine que o legado do cliente lá, ele quer manter o código do legado, né? Ok. Então, a gente conseguiria fazer isso, né? Desde que eu configurasse o BP Grouping para aceitar uma numeração externa, por Numeração exemplo, né? externa. Ó, Tá? Aí, o que eu faço aqui? Na verdade, cada pastinha, se você for ver, é uma forma que a SAP criou, né? Cada pastinha, ela quer que você linke o fornecedor. É como se cada pasta dessa tivesse um link. é a Imagine chave, né? que Na é a realidade é a chave. chave, que na hora que ele lê essa planilha aqui, ele precisa ter uma chave, né? E Correto, para como correlacionar. como é Uhum. Excel, ele vai mandando, ele entende que a chave tem que estar em todas as pastinhas. E aí é a forma, por exemplo, se eu tivesse deletado essa daqui, um exemplo, tá? Essa linha aqui, deixasse só deletado aqui, só que se elas estivessem aqui, nas outras, ele ia dar erro nesse cara já. Ele não ia achar um link, né, na pasta de BP Roles, Uhum. por exemplo. Então, eu ia carregar todos esses, mas esse aqui ia dar problema, certeza, Ok, tá? tá Então, a bom. gente sempre mantém Entendi. a chave. Por isso que eu Tá. falei, né, esse campo aqui é obrigatório. Olha para você ver que pegadinha do malandro, né? Isso aqui é obrigatório, esse campo aqui, ó, né? Sim, sim, claro. Então, eu já preencho ele, porque para mim, que estou preenchendo ela, eu não me perco daí. Por mais que na hora de subir lá, eu vou falar para o sistema, ó, a numeração é interna, tá? Se é interna, ele vai pegar daqui, ó, do cara que tá atribuído ao BP Group, que é o RM01. Então, o RM01, ele tem por trás uma range de numeração atribuída, tá? Tá Ok? certo. Então, Ok, tá claro. na hora de fazer a conversão lá, eu tenho aqueles duas bolotinhas vermelhas que ficaram presas, né? Não deixou eu prosseguir. Aí uma Uhum. delas como vai ser? Ele pergunta, como vai ser o tipo de numeração, externa ou interna? Aí eu falei para ele que é interna, entendeu? Então, Uhum. aqui, independente se esse código aqui já existe lá ou não, eu falei que é interno. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando a sequência de numeração que já está no sistema lá, entendeu? Correto. Tá Então certo. aqui não necessariamente esse 9 milhões aqui, 1019, é o fornecedor Rodrigo 804. Na verdade, isso aqui eu só coloquei como referência para mim agora, entendeu? Para Tá mim bom. não. Porque uma que ele fala que é obrigatório. Se você for tentar carregar a planilha sem esse campo aqui, ó, ela já vai dar erro logo no início, entendeu? Mesmo que você Então, esteja trabalhando com numeração interna, range de numeração interna? na primeira validação ele vai dar erro. Só na hora que ele chega na conversão que eu consigo dizer para ele que é interno, entendeu? Então, naquela Entendi. primeira validação que eu falei, ó, se tiver alguma coisa inconsistente, ele já vai dar erro aqui. Se o campo for obrigatório, ele já vai barrar. Então, aqui, eu engano ele. Eu falo, olha, vai subir com esses números aqui. Mas, na verdade, na conversão, eu estou dizendo que é numeração interna, por exemplo. Então, assim, eu preencho Uhum. como se fosse numeração externa aqui, tá? Só que lá na conversão eu falo para o sistema, ó, a minha planilha está preenchidinha, já passou pelo step, já está em conversão. Na conversão eu falo, ó, Entendi. o número é interno, entendeu? Entendi. Mas É imagina uma... assim, bom, posso falar ou colocar aqui a minha ideia, né, para a gente Pode, discutir um pode, pouquinho pode, da vida real? O que pode. acontece? Isso aí na vida real é meio desastroso, né? Porque imagina que me obriga a Uhum. colocar centenas, né, de vendors, porque eu tenho centenas de Mas fornecedores, tá bom? Tudo bem que eu uhum. posso fazer um Eu sequencial aí colocaria um qualquer número, diferente, um mais sequencial. adiante eu dizer que é interno e isso aí ser desprezado. Mas na vida real, como é que o pessoal de ABAP, né, que faz os programas, desenvolve os programas de carga, É. faz? Quando você quer um campo, como esse campo aí, em que você quer deixar ele branco, tá? Apesar de ser obrigatório, beleza, mas pode ser branco. Então, os Uhum. caras geralmente botam uma barra, né?
Eu falo assim, tá sempre nos programas de carga, os caras falam, coluna em que você não quer que o valor seja considerado, em que o programa salte essa coluna, vamos dizer assim, né? Despreze essa coluna, você coloca uma barra, um slash, de cima a baixo. Slash, aí o programa já sabe, tem slash, não vou nem ler esse campo, não quero saber. Né? Óbvio. E se você colocar um número como esse aí que você botou, esses 9 milhões, significaria numeração externa. Né? Isso. Então a SAP não trabalhou muito, de repente, esse aspecto aí, né? Não sofisticou. O que acontece? Aqui, na verdade, né, é que assim, tem que ver o quanto vale a pena, né? Mas aqui, na verdade, se eu fosse no template desativar esse campo como obrigatório, eu resolvo. E eu crio um template meu, entendeu? Não? Outra possibilidade. Eu tiro ele, entendeu? E eu crio um template fornecedor Rodrigo, por exemplo, né? E aí, toda vez que eu usar esse template, esse cara aqui, ele deixa de ser obrigatório. Aí eu não boto nada aqui, entendeu? Essa é uma outra jogada. Outra possibilidade. Correto. Exatamente. Entendeu? Beleza. Dá para fazer sim, tá? Isso aí também. Mas o standard, né? Assim, olhando para ele standard, assim, do jeito que a gente vê, é a primeira dificuldade que a gente vai encontrar, porque isso aqui eu estou dizendo para vocês agora. Imagine pegar a primeira vez, até você descobrir isso, ficar batendo cabeça e não dá carga, dá erro, e até você descobrir, você perde umas horinhas lá, entendeu? Mas tem essas pegadinhas no template, não só do fornecedor, mas como em outros, né? Então, por isso a gente tem que estar, como se diz, pensando contra ele ali para tentar, né, achar o problema, porque realmente não é um big de um problema, mas até a gente entender que isso estava funcionando assim. Ou então aquela pegadinha que você mostrou lá do cadastro de materiais, que a gente tem lá na última coluna, que define quais são as visões do cadastro que a gente está aquela colocando. Pegadinha. Aquela é outra pegadinha. Super pegada, né? Eu apanhei também, fiquei horas e horas e não conseguia carregar, não conseguia. Entendeu? Então, assim, eu colocava a visão que eu queria, né, criar. Então, é por isso e é por essas e outras, tá? Que em muitos projetos por aí as cargas são feitas por programa, não por LTMC. Mas não porque não funciona, é porque não tem um manual dizendo que é assim, né? Não tem um manual passo a passo ali que fala que aqui você tem que preencher isso, preencher aquilo. Então, você está num projeto, tá? A coisa está pegando fogo, né? Tem que cumprir prazo. Chega ali e começa a fazer LTMC e não consegue sair do lugar, aí você vai para o programa de carga, né? Mas, assim, sabendo disso agora, por isso que eu falo, a gente se prepara, né? Por isso que eu falo, tem um ambiente na mão, se prepara, tem um template na mão, deixa os templates prontos já, testado. Quando chegar no projeto, você tem o seu, entendeu? Para atender as diversas formas. Quando for numeração externa, eu tenho esse template que vai ser assim. Quando for numeração interna, vai ser assado. E aí você vai mudar algumas coisas só, né? Acaba não mudando muito. BP Group, que sempre vai mudar, cada lugar tem um, né? Diferente código. E numeração interna também, né? Se arranja foi externa, no caso, né? Fornecedor, o cliente vai fazer a migração do legado dele. Então, assim, aí a gente se prepara e deixa na manga, né? Para não depender de programa de carga. Porque às vezes é uma coisa, não é um volume muito alto de registro, né? Aí dá para a gente ganhar tempo também, né? Em vez de fazer programa de carga, né? Mas quem já tem programa de carga também que fez em outro projeto, acaba aqui aproveitando isso também, né? Então, beleza? Mas é mais para a gente ter essa visão mesmo, né? É importante. Então, assim, vamos lá então. Então, quem criou, logicamente que não é obrigatório, né? Só criar, lógico. Sei que vocês vão criar em algum momento aqui, seja hoje, seja mais tarde, amanhã cedo. Vamos entrar aqui e vamos dar uma olhada aqui numa coisinha importante também. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na transação BP. Rodrigo, na LTMC acabou aquela história de você exportar e depois importar o projeto para poder tirar de um ambiente e colocar no outro? Você fala exportar o... então. E ali tem templates definidos, né? O que você pode fazer